E aí, galerinha, tudo bem com vocês? O professor Rafael Souza, do Língua Portuguesa, ele vai passar aqui para responder a página 126, certo? Questão 12, 13 e 14. Pessoal, automaticamente quando eu responder essas questões, eu vou explicar para vocês os assuntos que está proposto, que fala sobre os termos concordância, tá? Concordância. Quero lembrar para vocês que, de acordo com a concordância e com a classificação do seu sujeito, né? Primeiro de tudo, né? Só dando aquela revisada. O que é sujeito? Sujeito é aquele ser que pratica, recebe ou pratica e recebe a ação verbal, certo? É onde permeia as características centrais entre o praticante e o receptor, ou de ambas as formas. Para poder você detectar o sujeito da oração, né? Só tem sujeito se tiver oração, porque toda oração tem verbos. Se não tiver sujeito, não tem como eu ter oração, tá? Então, uma oração é uma frase que tem verbos, que foi aquele assuntinho que a gente permeou durante quase esse semestre desse volume número 1 inteiro, né? O assunto verbos. Então, vocês já estão calejados de saber o que é um verbo, né? O que é essa classe gramatical tão importante dentro da nossa língua portuguesa. Então, para essas características, pessoal, permeia essas bases em determinar quem é o seu sujeito e seu predicado. O sujeito é aquela característica em que determina quem é o sujeito e quem é o praticante da ação verbal. Tudo que sobra a partir desses elementos, né, adjunta ao sujeito, aquilo que você deixa à parte dentro da oração, permeia sobre o predicado, tá? Por exemplo, Ana Maria ama Paulo. Qual é a parte primordial para mim detectar o meu sujeito? É detectar o meu verbo. Que é um verbo aí nessa oração? O verbo amar, ama. Que ama Paulo? Você faz a pergunta e é um verbo. A resposta vai estar no termo antecedente, Ana Maria. Então, Ana Maria é o meu sujeito. E tudo que sobrou a partir do elemento de sujeito é o que nós chamamos do predicado. Então, esses são os termos essenciais e primordiais da oração. Só que, como eu argumentei antes, existem algumas orações que não têm sujeito. Que são orações com verbos flexionados na terceira pessoa do plural. São verbos caracterizadores que indicam circunstância de tempo. São verbos caracterizadores que indicam circunstância de fenômenos da natureza, certo? São verbos que indicam circunstâncias de impersonalidade, ou seja, são verbos impessoais. Isso acontece bastante com o verbo haver. Quando você tiver o verbo haver no lugar do existir, certo? Em que você possa substituir o verbo haver pelo verbo existir, você tem uma oração sem sujeito. Porque este verbo aí é chamado de verbo impessoal, ou seja, ele não tem pessoa. Se ele não tem pessoa, eu não posso dizer quem é o praticante da ação verbal. Tudo bem? Outros verbos, como o verbo fazer, que indicam decorrência de tempo. Faz 2 anos que não vejo. Então, esse faz aí está indicando decorrência de tempo. Se indica decorrência de tempo, você não tem sujeito. Tudo isso que sobra, pessoal, é o predicado. Porque o verbo fazer, com sentido de decorrência de tempo, ele também se torna um verbo impessoal. Um exemplo com o verbo haver. Há muitas pessoas aqui. Aí você vai e substituir pelo verbo existir. Existem muitas pessoas aqui. Deu sentido, pessoal? Deu.
Se tiver sentido, a substituição do verbo haver pelo verbo existir caracteriza-o como verbo impessoal, ou seja, ele não tem pessoa. Desta forma, toda a conjuntura da oração permeia sobre o predicado. Choveu muito ontem à noite. Verbo chover indica característica de fenômeno da natureza. Se indica característica de fenômeno da natureza, também permeia sobre uma oração sem sujeito. Ok? Tudo bem até aí? Tranquilo? Isso é o que vem falando nas páginas anteriores a esse deverzinho, tá bom? Sobre as características dos traços do sujeito, onde permeia um sujeito simples, que é aquele que possui um núcleo só, onde permeia o sujeito oculto, quando eu não posso determinar, quando ele não está na frase, sujeito indeterminado, quando eu não posso determinar qual o sujeito, se foram eles ou se foram elas, e essa característica de sujeito inexistente, oração sem sujeito, tá bom? Então assim, vamos responder a questão número 12. De acordo com o contexto, destaque o sujeito quando possível e classifique. Letra A. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Primeiro de tudo, detecto o meu verbo. Quem é meu verbo? Alargavam. Quem alargavam 2 manchas verdes? Os juazeiros. Você tem o quê? Um sujeito simples, porque você tem um único núcleo. Tá? Então, no lugar do sujeito, você bota o juazeiro, sujeito simples. SS. E embaixo, SS, sujeito simples. Prosseguindo. Ordinariamente andavam pouco. Quem é que andava um pouco? Eles ou elas, né? Você tem um sujeito indeterminado, onde você não pode determinar quem é a pessoa praticante na ação verbal. Se foram eles ou se foram elas. Joga até aí. Arrastaram-se para lá, devagar. Sim, a Vitória com o filho mais novo, escanchado no quarto. Quem se arrastaram para lá? Sim, a Vitória com o filho mais novo. Foram eles e foram. Sim, a Vitória que foi com o seu filho. Então, por mais que o verbo esteja permeando sobre a característica do eles e elas, mas na frase subsequente nós detectamos quem foram eles e quem foram elas, que foi sim a Vitória e o seu filho. Foram eles dois, né? Então, quem é o sujeito? Sim, a Vitória com o seu filho, certo? Classificação do sujeito, sujeito composto, porque você tem 2 núcleos, que é sim a Vitória e o filho. Tudo bem? Tranquilo? Prosseguindo. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Quem iam atrás? O filho mais velho e a cachorra-baleia. Núcleo do sujeito. Menino e cachorra. Certo? Sujeito composto. Certo? Ok? Para terminar, depois da letra D, letra E, sentou-se no chão. Quem foi que sentou-se no chão? Ele ou ela. Não tem como eu detectar quem foi o sujeito da ação verbal, tá bom? Então, sujeito indeterminado, certo? Pessoal, ó, nessa questão 13, transcreva do texto as orações sem sujeito e justifique. De acordo com a característica que eu dei agora, vocês vão transcrever, na questão número 13, as orações sem sujeito e vão dizer por que ela está sem sujeito, que foi a explicação que eu disse aqui, agora, nesse exato momento. Tudo bem? Tranquilo? Só eu voltar o videozinho, né? Mas só um exemplo que eu vou dar aí, ó. Sentou-se no chão. É uma oração sem sujeito. É ou não é? É um sujeito indeterminado, que eu não sei quem foi que praticou. Se foram eles, se foram elas. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Só um exemplozinho da 13. E aí vocês voltam o vídeo, vê quais são as orações que está sem sujeito e as colocam aqui e as determinam por que é uma oração sem sujeito. 14. Indique quais são os agentes das ações expressas pelas formas verbais a seguir. Haviam repousados. O que é que você vai fazer, pessoal?
vai remeter ao texto e vai caracterizar quem foi que haviam repousado, que está na linha 6. Procuravam, você vai remeter ao texto e vai ver na linha 8 a quem que está se caracterizando. Ou seja, você vai pegar, remeter ao texto e vai ver quem é o sujeito dessas orações aqui. Pautado nesses verbos. É bem simples. Na linha 6, onde a gente pode detectar lá na linha 6, ó. Haviam repousados. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos, certo? Ordeiramente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante, quem havia repousado bastante? Os infelizes, que está no contexto anterior, né? Eles que andavam bastante, certo? Nesta percepção, você vai dizer que haviam repousado faz característica, faz nuance aos infelizes, certo? E assim vai fazer com as letra B, letra C e letra D. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Bom, vou deixar que vocês respondam essa 14, essa 15 e essa 16. Tá bom, pessoal? Joia? Qualquer dúvida, lembrando que eu estou online na plataforma. Tchau, até mais.